Agora, nós vamos continuar falando sobre filhos e relacionamentos. Aqui comigo a psicóloga Gabriela Coelho. Então, no primeiro momento, nós focamos muito na questão das pessoas que decidem, quando entram no relacionamento e conversam sobre isso, dialogam. Mas também é importante olhar para uma outra situação, que é a nova configuração da família, né? Antes se casavam dois jovens, aí construíam a família do zero. Hoje muitas pessoas saem de um relacionamento, às vezes já tem filhos, ou foi mãe solo e quer se relacionar, e às vezes tem essa dificuldade com outro parceiro também, né, Gabi? Sim, isso é muito comum, né? Tanto para aquela pessoa que está entrando e já tem o filho, né? Como para aquela que está entrando e não tem o filho, né? Como é esse estranhamento inicial, né? Para quem entra e não tem o filho, né? Então, lidar com uma educação diferente, né? Acaba atualizando as próprias questões da sua criança, né? Ver o parceiro ou a parceira cuidando de uma outra criança, né? E aquela que está entrando, né? Ou aquele que está entrando, né? Acaba querendo que o outro trate bem o filho, né? Tem tudo isso que é toda uma configuração para você poder se organizar até que possa se ter uma relação que pode se dizer saudável, né? Eu tenho mais uma questão sobre isso, mas antes eu gostaria de chamar uma participação que chegou através do nosso WhatsApp 988846107. Olha só a Vanusa, o que ela escreveu. Isso aconteceu comigo. Tive um namorado que não queria ser pai. Rompemos por escolha dele, pois eu queria ser mãe. Depois conheci o meu marido, que aceitou ser pai, apesar de já ter filhos crescidos. Fui mãe aos 40 e hoje meu filho tem 11 anos. E olha só que foto linda ali da Vanusa, então, com o filho. Puxa, Vanusa, obrigada pelo seu relato. E você também pode ficar à vontade de mandar, porque assim, ó, não existe certo e errado, né? Existe a sua visão, o seu ponto de vista. E a gente está aqui, de repente, se você está aberto a mudar, olhar um pouquinho diferente, pode participar com a gente também. Então, ela falou dessa situação, né, em que ela ela teve coragem de sair de um relacionamento e ele aceitou isso, mas também existe uma terceira pessoa, no caso, às vezes envolvida, que é a mãe do filho já do casal anterior, né, do casamento anterior. Essa pessoa também não pode ser descartada ou desconsiderada na relação. Não, até porque isso vai fazer extremamente mal para a criança se você exclui a mãe ou se você exclui o pai, porque ela vai em algum momento falar desses pais, né? Ela vai trazer para a realidade dela. E ela precisa ser incluída, né? Então, e claro, né, que na melhor das hipóteses, né, ter um bom relacionamento entre as duas partes é o ideal, né? Porque nesses casos, a pessoa principal é a criança, né, que a gente precisa pensar. Agora, sobre relacionamentos, então, que os casais, às vezes um tem filho, o outro não tem, como que o outro também pode comunicar? Porque às vezes, por já vir com um trauma, eu já tive filho, não quero mais ter filhos, né? Como que ela também pode se expressar para que isso fique um pouco mais, de repente, o outro possa refletir sobre isso? Né? O ideal é que se a pessoa já tenha consciência daquilo que ela quer ou daquilo que ela não quer, que ela possa ser sincera com o outro, né? Porque a gente precisa pensar, e de que adianta entrar numa relação em que você objetiva uma coisa e o outro objetiva outra. Isso acontece, é natural, mas quando se trata de um filho, né, é totalmente diferente, né? Então, eu sempre defendo a ideia do diálogo, da palavra, porque é por ali que é possível construir alguma coisa. O silêncio onde um fica achando uma coisa, o outro fica achando outra, não tende a resultar em coisas muito boas. Isso, por isso que eu insisti nessa questão, porque quando você inicia um relacionamento, existem milhões de questões. Às vezes você não quer assustar o outro dizendo, olha, né, já vim numa relação, ele não queria ter filhos, agora estou pronta para ter filhos. Isso pode assustar, afugentar o outro. Sim, com certeza, mas a questão é pensar aí que isso tende a gerar consequências, né? Então, assim, entre postergar algo e ser sincero, porque às vezes a própria sinceridade pode ser algo positivo para a relação, né? O não pode ser bacana, porque, né, isso faz com que o outro não permaneça numa relação que daqui a pouco, principalmente a mulher, pela questão própria física, hormonal, se ela tem essa vontade e adia muito, também pode ser complicado depois. Essa é uma grande preocupação das mulheres que a gente vê aí, né? Fica tendo um certo relógio biológico para ter o filho, tá chegando a hora, né? Então é uma questão de cada um se questionar aí, né? Muito bacana. Agora, é importante também falar que quando um casal decide ter filhos e às vezes não se sente preparado, pode buscar uma ajuda externa no sentido de vamos se entender, vamos assumir nossas responsabilidades do que transferir essa responsabilidade para o outro, que é algo que a gente também tem observado, né? Às vezes casais jovens que acabam se relacionando, tendo filhos, e quem cria é a avó, o tio, outras pessoas, pela falta de assumir essa responsabilidade. É porque o filho, ele coloca a gente de frente para as nossas questões, né? Ele faz a gente enxergar as nossas limitações. Primeiro porque quando a gente tem um filho, a gente
deseja muita coisa para esses filhos, né? Eu quero que meu filho seja isso, cria as expectativas. O filho vem e, na melhor das hipóteses, não supre a nossa expectativa. Por quê? Porque ele pode ser aquilo que ele quiser ser, né? É isso que a gente espera. Então, diante disso, isso tende a gerar aí um certo mal-estar, uma angústia, e aí a pessoa acaba não ocupando a função que é a função materna, paterna, né? Às vezes ela fica num lugar de filha. Porque quando se tem um filho, é preciso fazer essa transição. Não se perde esse lugar, é claro, mas existe um papel a mais. Eu sou filha, eu sou esposa, mas agora eu sou mãe, né? E tem responsabilidades nesse lugar também. Então, a análise, né, a própria terapia, enfim, alguns utilizam o autoconhecimento, né? Cada um vai buscar num lugar. Sim, existem lugares que você pode trabalhar essas questões, né? Justamente porque existem muitos medos envolvidos, muitas angústias aí nesse processo de maternidade e paternidade. Você citou uma frase, eu lembrei de outra que é muito conhecida e até ela pode ser um pouco assim difícil de ser compreendida. Filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? No sentido de que é muito bom ter filhos, mas também é possível ser muito feliz sem filhos. Isso. Mas isso são escolhas, né? E aí a escolha realmente de ser pai e mãe é talvez a decisão mais importante, mais complexa na vida que se pode ter, né? Por isso que muitas vezes, muita gente diz, quem não tem filho não pode opinar na educação do outro. Muito comum. É muito comum. Hoje, claro, a gente tem acesso à informação, a conhecimento, mas a vivência ali de dar educação, de ser exemplo, é uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. E é uma questão, né, que a gente precisa olhar aí, né, para os pais, para as mães, para esse lugar que às vezes existe de uma culpabilização também, né? Assim como tem esse lado de que você não é pai, você não é mãe, você não pode opinar, né? Também existe muitas opiniões em cima dos pais e das mães, né? Você está fazendo errado, a culpa é sua, né? Então tem esses dois lados aí. Tudo que envolve a questão de pai, de filho, de mãe, todas as questões, mas essa em específico que a gente está falando, eu sempre costumo dizer, é muito individual, é muito particular. Por isso que quando você falou ali do pessoal que participa, né, não tem o certo e errado. A pessoa vai construir aquilo que ela acredita que é o melhor para ela, para o outro, e isso só é possível experimentando. A vida é uma aposta. Alguns querem apostar tendo os filhos, outros escolhem não ter filhos, mas isso não impede ninguém de ser feliz, não. A mensagem final é essa. Gabriela Coelho, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Seja sempre bem-vinda ao Ver Mais.